presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a Integração dos Sistemas Corpus 927 e a Constituição e o Supremo ao Portal da Legislação. Em seu discurso, Bolsonaro agradeceu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pelo aconselhamento na formação do corpo jurídico de seu governo. Assista. O senhor ministro Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, prezado Noronha, um amigo, o STJ, ministros, senhores e senhoras. Foi uma grata recordação o Toffoli falar de que me aconselhou não no nome do Jorge, mas numa pessoa de confiança para esse trabalho. E a dinâmica do Presidente da República é enorme. Muitas vezes eu faço uma leitura diagonal do que estou assinando e, por vezes, apenas a emenda. E vou mais além ainda. Por vezes, entra apenas a palavra do SAGE. E não justifica uma assinatura minha que lá na frente eu possa me eximir de responsabilidade. Então, agradeço o conselho de Dias Toffoli, levei em conta, sim, essa questão, até porque havia alguns voluntários que se apresentavam naquele momento, e a escolha do Jorge está sendo fundamental, porque ele continua até hoje também acumulando, para que a gente possa ter uma tranquilidade jurídica no trabalho da gente. O Toffoli diz que o Noronha sabe somar, né? Mas eu acho que eu sou mais antigo que o Noronha no tocante à conta no Banco do Brasil. Eu a tenho desde março de 1973. Sou mais antigo ou não? Eu sou de 75. Então eu sou mais antigo. Então, dizer aos senhores, um agradecimento especial por essa cooperação, especial aos servidores, que têm um trabalho realmente enorme. Vejo por muitas vezes os senhores trabalhando aí sábado e domingo até altas horas para buscar soluções e entendimentos, porque o tempo corre. E esse portal, esse aplicativo, ajudará agora, e muito, não só o nosso trabalho, bem como daqueles outros que nos buscam para solicitar ou fazer cumprir alguma norma. Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais ministros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará, e se Deus quiser, prezado Dias Toffoli, Noronha e Jorge, o nosso governo dará um grande passo nesse sentido. Então, obrigado a todos pelo entendimento, pela cooperação e pela harmonia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, muito obrigado pela presença e pela cooperação que vamos assinar mais adiante. Ministro Noronha, muito obrigado pela gentileza e pela colaboração nesse projeto. Faço uma citação especial ao ministro Herman Benjamin, diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que, impossibilitado de comparecer, gentilmente fez uma ligação informando dessa condição e se colocando à disposição para que pudéssemos ir adiante. Queria fazer uma saudação também especial aqui ao ministro Braga Neto, chefe da Casa Civil, em nome de quem cumprimento todos os ministros do governo, e particularizar aqui dois amigos, ministro André, da Justiça e Segurança Pública, e ministro Levi, advogado-geral da União.
Obrigado por todo o apoio nesse processo de construção do nosso governo e continuidade dos trabalhos regulares. O senhor me permite também, presidente, quebrando um pouco do protocolo, mas como aprendi com o senhor aqui de fazer as referências mais verdadeiras, eu queria fazer uma homenagem muito singela aqui, e vou nominar algumas pessoas, peço que, dentro do possível, se destaquem no plenário. Pedro Bertoni, diretor da Imprensa Nacional. Queria que os colegas da subchefia para assuntos jurídicos também pudessem se manifestar. Bom, esses colegas de hoje, eles dão continuidade a trabalhos que são desenvolvidos aqui na presidência já de algum tempo, desde o período em que o nosso presidente do Supremo, Dias Toffoli, passou pela subchefia para assuntos jurídicos. Antes, o ministro Gilmar Mendes também plantou algumas sementes que nós colhemos aqui os frutos e damos continuidade com isso. Eu pedi um destaque aqui especial, tanto ao diretor da Imprensa Nacional quanto aos colegas da subchefia para assuntos jurídicos, porque esse projeto de hoje é continuidade daquilo que nós estamos desenvolvendo. 1 ano e meio de governo Jair Bolsonaro. Ontem completei 1 ano à frente da Secretaria-Geral. Inovamos em muitas coisas, mas, sobretudo, fizemos justiça a quem nos antecedeu. Então, um dos portais que foi anunciado aqui, o Planalto Legis, é o portal de legislação mais acessado no país hoje. E esse aplicativo para smartphone foi desenvolvido ainda na gestão passada, do Dr. Gustavo Rocha, e foi o primeiro evento que eu participei aqui na transição do governo. Esse portal ele facilita muito para os operadores de direito o acesso à legislação atualizada. Ele faz a compilação das normas. Então, quando uma norma ela é publicada no Diário Oficial da União, trabalho do nosso amigo Pedro Bertoni, da Imprensa Nacional, ela tem validade no mundo jurídico. Quando ela tem sucessivas alterações, os operadores de direito precisam da norma atualizada. Então, para que não busque diários oficiais distintos, o trabalho da subchefia jurídica é fazer a compilação da norma e dar a quem interessar aquele normativo a face atual da lei, a face atual do decreto. E o portal do Diário Oficial da União, hoje também, que 100% digital, não mais impresso, o jornal do Diário Oficial da União, mas ele agrega funcionalidades onde se pode buscar por temas, destacar assuntos de interesse. E nós temos um dever de casa já em andamento, em que nós vamos fundir esses portais. O aplicativo do Diário Oficial da União, que publica e divulga atos oficiais, e o aplicativo do Planalto Legis, com ferramentas que possam facilitar o acesso à legislação. Mas nós fomos um pouco além, e aí, nesse particular, que agradecemos muito ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do presidente Dias Toffoli, ao STJ, na pessoa do presidente Noronha, e ao diretor Herman Benjamin, ministro Herman Benjamin, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Nós estamos trazendo as funcionalidades do Corpus 927, que, em cumprimento ao artigo 927 do Código de Processo Civil, orienta as decisões de juízes e tribunais em todo o país. Lá nós teremos uma uniformização, uma centralização de jurisprudência, de modo que o cidadão, ao clicar naquele dispositivo, ele vai ver não só a norma, mas como se posicionam os tribunais em relação a essa norma. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal já disponibiliza, para quem é da área do direito, é um portal extremamente acessado, muito bem construído, a Constituição e o Supremo. É um comentário da Suprema Corte aos dispositivos constitucionais. Isso é muito importante. Mas, sobretudo, presidente, nós queremos reafirmar um compromisso de facilitar o acesso das pessoas àquilo que nós fazemos. De nada adianta o nosso trabalho aqui se isso não for útil para o cidadão comum, as pessoas do dia a dia. O cidadão mais simples do nosso país tem que ter acesso a tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos aqui é para o povo, é pelo povo, e para ele tem que ser dirigido. Então, quanto mais nós simplificarmos essa relação, quanto mais nós desregulamentarmos um excesso normativo que atrasa, muitas vezes, o progresso do nosso país, mas, sobretudo, permitir que a pessoa mais humilde tenha a compreensão e o acesso daquilo que lhe é de interesse. Só para que nós tenhamos uma ideia, nós já temos, desde 1808,
mais de 165 mil normas que foram editadas só como decretos. Só como decretos. Temos mais de 46 mil decretos em vigor no país ainda. Mais de 25 mil leis complementares, medidas provisórias, as antecedentes à emenda 32, ainda em vigor no país. Se nós entrarmos nos atos infradecretos, portarias, instruções normativas, resoluções, é uma infinidade. Então, esse projeto também ele já é uma sucessão de passos, onde nós vamos, com o uso da tecnologia, ferramentas já mais adequadas para o dia a dia nosso, fazer uma consolidação de normas. Uma consolidação onde nós vamos revogar uma série de normas que já estão exauridas pelo tempo, ou que não têm mais funcionalidade, mas, sobretudo, tornar mais rígida a nossa produção legislativa. Fazer com que, antes de editar uma norma, saber os reais impactos dela em toda a dimensão da estrutura legislativa brasileira. Racionalizar mais a produção normativa. Menos normas, normas mais precisas, mais úteis para a sociedade. Então, de modo, presidente, que agradeço a oportunidade que o senhor me concedeu de estar à frente desse processo. Agradeço ao Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ao STJ, ministro Noronha, ao ministro Herman, pela colaboração, sabendo que são outros passos que daremos e outros que virão na construção de um país melhor, mais justo e mais acessível a todos. Muito obrigado. Convidamos, nesse momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acompanhado do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira, e do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, a assinar o acordo de cooperação técnica entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, com o fim de disponibilizar hiperlinks no portal da legislação da Presidência da República que direcionem para os sistemas de jurisprudência consolidada. Para uso da palavra a seguir, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Senhor presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, na pessoa de quem quero saudar todos os demais ministros presentes, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Mário Guerreiro, a pessoa de quem quero saudar todos os conselheiros presentes, senhor ministro de Estado de Justiça e Segurança, ministro André Mendonça, senhores magistrados, senhoras e senhores do Poder Judiciário e outros poderes, senhores e senhoras profissionais de imprensa, senhoras e senhores. A grande novidade do mundo jurídico nos últimos tempos foi a aproximação dos sistemas jurídicos. Hoje, temos uma menor diferença entre o sistema da Common Law e da Civil Law. A Common Law deixou de ser puramente um sistema de precedentes fundados no costume para ser um sistema como a Civil Law legislado. A Civil Law, por outro lado, criou uma série de instrumentos próprios da Common Law. A Civil Law hoje fala-se em súmulas vinculantes, como aqui no Brasil, fala-se na força dos precedentes.
Tudo isso na busca de um valor, e este valor se chama segurança jurídica. Segurança jurídica é que permite que o cidadão conheça e trace as pautas de comportamento. É a segurança jurídica que permite atracar em nosso país os investimentos, já que no mundo atual, capital